Mais de 4 bilhões de pessoas acreditam em Jesus. Mas aqui está o problema. Elas não acreditam no mesmo Jesus. E o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você vê essas duas religiões. O Jesus da Bíblia e o Jesus do Alcorão compartilham o mesmo nome, mas não compartilham a mesma identidade. Isso não é papo só de teólogo. A forma como bilhões de pessoas veem esse homem moldou civilizações, guerras, impérios e o mundo onde você vive hoje. Então se prepara, porque a diferença número 4 vai virar o seu mundo de ponta cabeça. Primeira diferença, o nascimento. O mesmo milagre, significados opostos. Algo que quase ninguém sabe. Cristãos e muçulmanos concordam que Jesus nasceu de uma virgem. Mas calma, isso não os torna igual. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Uma história clássica de Natal, certo? Agora, olha o Alcorão, na Surata 19. O anjo diz a Maria: Mulher, isso é fácil para mim. Faremos dele um sinal para a humanidade. Veja, o resultado é esse, né? Virgem, mesmo milagre, mesmo nascimento, algo sobrenatural. Mas aqui tudo muda. Para o cristianismo, isso cumpre uma profecia antiga. A virgem conceberá e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Não é só um milagre, é o Criador do universo decidindo respirar o nosso ar, andar na nossa poeira, entrar na nossa história. Já no Islã, é Allah mostrando o poder, não é seu poder. Jesus é especial, é importante, mas apenas um profeta humano, 100% humano. É o mesmo evento, mas significados opostos. Isso é só o começo. Segunda diferença, os milagres. É uma diferença e algo semelhante, vamos dizer assim. 3 palavras que mudam tudo. Jesus não era só um discurso, ele agia. Ele curou leprosos, fez cegos enxergarem, ressuscitou mortos. E olha que curioso, o Alcorão confirma tudo isso. Surata 5, além de confirmar tudo isso, adiciona milagre extra, que é muito interessante, né? Veja só, Jesus ele molda um pássaro de barro e sopra, e o barro vira um pássaro vivo. Até aqui tudo, né, meio parecido um pouco, né? Algumas coisas diferentes. Porém, veja um detalhe, né? No Alcorão, Jesus sempre que vai fazer uma cura, ele tem que pedir permissão de Deus. É como se ele falasse assim: não sou eu, é Deus me autorizando, né? Então ele não tinha poder para aquilo. Ele precisava da autorização de Deus. Só que a gente vê nos evangelhos que Jesus ele falava assim: eu quero que você seja curado, né? Ele não pediu uma permissão, ele não precisava de autoridade externa, ele tinha autoridade para aquilo, a própria autoridade dele. Já no Alcorão, Jesus é tipo o bisturi de Deus. Nos evangelhos, ele é o cirurgião. É o mesmo milagre, porém fonte de poder totalmente diferente. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é uma semelhança e uma diferença. Terceiro ponto, a identidade. Aqui não existe meio termo. Tudo depende dessa pergunta. Quem é Jesus? A Bíblia é direta. É o Filho de Deus, da mesma essência do Pai. É o Deus em carne, encarnado. Quando Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso não é poesia. Era o nome de Deus. Eu sou. Quando ele perdoa pecados diretamente, né, os líderes judeus surtam, porque só Deus pode fazer isso. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja só, não é eu mostro o caminho, eu sou o caminho. Para o cristianismo, se Jesus não é Deus, tudo acaba ali. Agora segura essa, né? Pensa comigo aqui. No Islã, dizer que Jesus é Deus é o pior pecado por si, certo? Associar a criatura ao Criador. Jesus é honrado, é o Messias, é a palavra de Deus, sempre com um aviso: servo. E o Alcorão, ele diz mais: no juízo final, Jesus vai negar que pediu adoração. Percebe o choque? Para o cristão, Jesus é Deus, ou nada mais faz sentido. Para o muçulmano, dizer que Jesus é Deus é uma blasfêmia máxima, né? É zero tolerância para isso. Então essa é uma outra diferença. A quarta é a cruz. Isso aqui vai te chocar. Tudo converge aqui. Pedaço de madeira fora de Jerusalém. Para o cristianismo, o centro do universo. Jesus não morreu como vítima.
Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. A cruz é a justiça e o amor. Deus pagando a dívida impagável do homem. Agora no Alcorão, na Surata 4, eles falam o seguinte: eles não o mataram, nem o crucificaram, apenas pareceu assim, né? Sim, para o Islã, a crucificação não aconteceu. Deus o resgatou, né, Jesus, antes da cruz e o levou vivo ao céu. Algumas tradições dizem que outro morreu no seu lugar, mas para o cristão a cruz é a vitória máxima. Porém, para o muçulmano a cruz seria derrota. É o mesmo local, mas para uns é redenção e para outros é uma história que nunca existiu. O quinto ponto aqui de diferença é a ressurreição. O dia, né, que define tudo. O terceiro dia. O túmulo vazio. Não está aqui. Ressuscitou. É algo literal. O corpo morto, o corpo que foi morto, voltou a viver. Por 40 dias, centenas de pessoas o viram. E os discípulos, né, também o viram. Agora veja só. Paulo resume da seguinte forma: Cristo não ressuscitou. A fé é inútil. Sem ressurreição não existe cristianismo. Mas no Islã, sem cruz, sem ressurreição, Jesus nunca morreu. Ele foi elevado vivo, né, na honra máxima. Agora, falta o final da história para eles. Não tem o final da história aqui, né? Agora vamos lá. Para o último ponto, o retorno. Aqui é o contraste final para você ver que o Jesus do Islã e o Jesus do cristianismo, dos cristãos, são diferentes. Aqui é parecido um pouco. Vamos lá. Jesus vai voltar, mas como? Aqui é a diferença bem gritante. Jesus volta como Rei dos Reis, Juiz Supremo, com glória total. Ele não vai voltar para ensinar, ele vai voltar para reinar. Já no islamismo, Jesus volta como servo de Alá, né? A derrota, né? E quebra a cruz, ele vai abolir o cristianismo, né? Depois disso ele morre e é enterrado e espera o juízo como qualquer humano. Que louco, né? Para uns é rei no trono, para outros é um servo limpando o caminho, né? E depois simplesmente ele vai morrer, Jesus vai vir, ele morre como ser humano e espera o juízo final. Conclusão: a decisão é sua. Não são duas versões da mesma história, são duas histórias opostas sobre dois Jesus. Te pede respeito, o outro te exige rendição total. Um aponta para o caminho, o outro diz: eu sou o caminho. A pergunta não é, né? A pergunta não é só qual é o verdadeiro. A pergunta é: diante de qual você vai viver a sua vida? A decisão final é sua. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, comente aí o que você achou aqui desse vídeo, compartilha para pessoas que são seus amigos, que precisam entender mais sobre esse assunto. Valeu? Deus te abençoe.